Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão, gente? Eu não poderia deixar de passar para vocês o nosso devocional do dia. Sim, que era para ter sido ontem. Então, nós vamos fazer dois hoje. Mas aí você pode, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre a esperança em Deus. E para isso nós vamos ler o Salmo 27, 13 e 15, e 14. 13 e 14, não tem 15 não. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se no teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esperar em Deus não é ficar parado, mas confiar que Ele está trabalhando mesmo quando não vemos. Gente. Eu lembro que o meu antigo pastor falava assim: você está desempregado. E você vai orar: Senhor, eu preciso de um emprego. Mas aí, você precisa de um emprego. Mas aí o que você faz? Você fica lá deitado. Porque ele falava assim, aí você fica lá deitadão na rede, fica lá, quero trabalhar para o meu Senhor. Como que você vai trabalhar se você está lá deitado? Não dá. Você tem que levantar, você tem que tomar uma posição, entregar currículo. Entra, hoje, gente, hoje está muito, muito mais fácil. Recentemente, por conta do curso, eu entrei no site de estágios e lá tem vagas de oportunidade. Então, praticamente, todo dia eles mandam uma opção de emprego para mim. Só que são fora do estado. E como eu tenho uma filha, e graças a Deus eu estou bem empregada, então é longe, né? Todos são lá no Rio Grande do Sul e tal. E não dá, para mim não dá. Mas são vagas de emprego. Então hoje você entra num site pela internet, tá? Vai lá, faz, manda seu currículo e quando aparecer uma oportunidade, eles já mandam uma oportunidade que se encaixa ao seu perfil, eles já mandam para você. Ou você pode ir a uma agência mais próxima e ir lá fazer tudo certinho. Então hoje nós temos muito mais facilidade de distribuir nosso currículo do que antes. Mas aí fala, Senhor, eu preciso de emprego, mas não vai atrás. E como que você quer que o Senhor faça as coisas por você? Nós costumamos esperar no ponto de ônibus. Para quem pega ônibus, volta e meia eu pego. Então a gente fica ali. Por mais que você esteja com pressa, se você estiver esperando o seu ônibus que vai passar em determinado horário, não adianta você ficar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, desesperado. Você tem que esperar o ônibus chegar. Quando o ônibus chega, ele te leva ao seu destino. Aí você já calculou o tempo que você vai levar da onde você tem que descer até o local que você vai e tal. Então, na sua mente você já trabalhou, na sua mente você já arquitetou, na sua mente já está tudo programado o que você vai fazer. E por que quando a gente coloca algo nas mãos de Deus, nós não conseguimos esperar? E lembrando que Deus traz para nós aquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Ah, mas como assim? Simples. Às vezes você quer muito, mas muito uma coisa que naquele exato momento não vai ser benefício para você. Não vai ser bom para você. Então, Deus vai te dar aquilo que você realmente precisa naquele exato momento. Quando nós falamos isso, nós lembramos do povo quando saiu do Egito. Quando eles saem do Egito, Deus fala para eles falam, nós vamos comer o quê então? E Deus fala, ó, todos os dias vai descer alimento dos céus. Mas assim, vocês vão pegar a porção daquele dia e no dia seguinte terá uma nova porção. Então vocês não têm que guardar nada. Aí viu um, sempre tem, né? Que foi lá e quis guardar. E o que aconteceu com aquela comida?
encheu-se de bicho. Porque Deus falou para eles que eles tinham que sair da tenda para pegar. E aí então o segredo. Se eles não saíssem todos os dias para estar pegando aquele maná, e se eles tivessem reservado todos os dias, eles não teriam a experiência que eles tiveram. De ver, gente, tudo, pensou, você tá assim, aí de repente você sai, quando você sai, você vê o maná ali, o alimento descendo, gente, é coisa tão gloriosa, eu fico imaginando, né? Mas Deus falou para eles, só que vocês têm que pegar todos os dias, não reserve, porque o maná é fresquinho, e todos os dias eles saíam à porta da tenda e recolhiam o maná, levava para dentro, fazia ali, se alimentavam e no dia seguinte era tudo de novo. Então você entende? Às vezes Deus não vai, às vezes não, Deus não vai trabalhar do jeito que você quer. Porque ele sabe qual é a vontade. Ele sabe, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então ele sabe. Então não adianta você espernear, não adianta você gritar, não adianta você berrar. E às vezes você pode até conseguir, mas depois você paga um preço. E eu aprendi que às vezes você tem que perguntar para você: mas afinal das contas, eu preciso ou eu quero? Nós temos o costume de querer um monte de sapatos, né? E aí você pergunta: mas para quê? Será que eu quero, eu preciso? No, às vezes, você realmente precisa. E já aconteceu, deu hora. Eu tô precisando de um sapato e agora eu preciso de uma sapatilha para ir trabalhar. Recentemente, gente, eu estava assim. Não tinha, ai, misericórdia. Mas é verdade, gente, eu não tinha. Todas as minhas sapatilhas, sabe, naufragaram. E a maioria foi por causa da chuva mesmo. Eu não tinha. Aí começou a esfriar. E eu falei, e agora? Porque o que acontece? A minha filha está crescendo. Então, como mãe, como todo mundo sabe, a mãe faz o quê? Compra por filhos. E eu fui levando. Aí chegou o frio e não tinha um sapato fechado para ir trabalhar. Mas eu falei, Senhor, mas eu sei que eu vou alcançar, eu vou chegar naquele dia que eu não vou precisar ter que escolher entre o sapato para meu filho e um para mim. Eu vou ter condições de comprar um para mim e um para ela. Eu tenho certeza disso. E eu creio e eu espero em Deus. E vou fazendo as minhas coisinhas. Então você espera no Senhor, mas esperar em Deus não é cruzar os braços e deixa que uma hora vai acontecer. Faça a sua parte e Deus vai fazer, com certeza. Deus já está trabalhando e você não está vendo. Porque às vezes nós estamos tão determinados em conseguir algo, em querer algo de uma forma tão assim radical que nós não vemos que Deus está trabalhando da melhor forma possível para que o nome dele seja engrandecido na nossa vida. Tudo que você for fazer, faça de coração e faça de bom grado, porque tudo isso tem as mãos de Deus nas nossas vidas. E tudo que acontece conosco para engrandecer o nome dele é para ele, porque através dele ele nos dá a vitória. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.